Bom, galera, que é o canal Tudo Sobre o Cristão mais uma vez. E quero agradecer também a pessoa do Antônio Oliveira, né, que fez um questionamento, né? Mandou observar o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 28. Eu já tinha feito esse estudo, tá? E hoje ele falou isso pra mim ontem, né? E eu senti a vontade de dar uma ajuda aí no que eu acho que eu posso através do Evangelho, né? Então, eu vou colocar respondendo a Antônio Oliveira, né? Eu acho que eu vou até agradecer a você também aí por ter feito essa pergunta. Eu acho que é legal, eu acho que a sua dúvida é de milhões de pessoas no mundo, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E eu vou tentar mostrar aqui a vocês, no caso, uma situação que acontece muito nas igrejas aí, né? A gente às vezes escuta alguém falar uma coisa porque é um pastor famoso, conhecido, começa a repetir aquilo, a repetir aquela mentira, aquele engano, vai se tornando uma coisa enganosa de fato. Mas eu deixei aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 28. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar uma coisa legal, tá? E versículo 3. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Vamos ver aqui para onde eu vou. Aqui vou para o 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Se depois vocês quiserem saber o que é Urim, era um tipo de umas pedras lá, que eles eram um tipo de sorte pelas pedras. As pedras mudavam de cor e aí definia o que Deus estava falando com os homens. Mas isso é para outro estudo. Vamos dar continuidade aqui. Então aqui a gente no 3, 28:3, claramente diz que Saul era morto, ok? Né? Para se confirmar que Samuel estava morto. Tá aqui, ó, 28:3. O profeta Samuel estava morto. Ok. Aqui no 6, Saul vai consultar a Deus, mas Deus não responde a ele de maneira alguma, porque ele estava afastado dos caminhos de Deus. E quando a gente está afastado dos caminhos de Deus, que quando não é Deus falando mais com a gente, alguém vai querer falar com a gente se passar por Deus. Pode ter certeza disso. Mas vamos mostrar aí de fato que eu quero mostrar para vocês, tá? No 28, capítulo 28, no versículo 7, vamos lá. Estou colocando aqui por ordem para não ficar uma coisa, muita coisa e você dá preguiça de procurar. Então disse Saul aos seus servos, né? Apontai-me uma mulher que seja médium, né? E eles disseram, há uma mulher em Endor, que é uma cidade, que é médium, ok. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e foi, e com eles 2 homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia. Coloquei aqui até do lado para ajudar vocês, ó, necromancia ou, né, magia negra ou invocação de espíritos, né? Para você não ficar procurando, que tem pessoas que não sabem o significado, eu deixei tudo aí para ajudar vocês. Vou procurar mais alguma coisa aqui. Vamos aqui para o 13, para dar uma adiantada. 28:13, o que tem aqui? Respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, a médium no caso, veio um Deus que sobe da terra, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, né? No caso, Saul perguntou à mulher, como é a sua figura? Respondeu a mulher, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. A palavra vai dizer aqui, ó, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Presta bem atenção, a Bíblia não afirma que era Samuel, mas diz que Saul, entendendo
que era Samuel, se prostrou. E o demônio, nessa hora, ele se passa pelo profeta Samuel. Eu vou provar a vocês aqui pela escritura. Olha só, no 15 diz assim: Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde. Olha, é só você analisar, irmão. Samuel era um profeta, um homem que obedeceu a Deus. Você acha que ele ia desobedecer a Deus se Deus não estava querendo conversar com Saul? Imagine se Samuel ia vir conversar. Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Ok? No 16 vai dizer assim: então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que Deus te desamparou e se fez teu inimigo? Na verdade, não foi Deus que se fez. Olha só a mentira do diabo. Não foi Deus que tinha se feito inimigo de Saul. E Saul quem tinha se tornado inimigo de Deus. Aí é a primeira mentira. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio, né? Saul está falando. Ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Mas olha só, aqui começa as mentiras, ó. Primeiro é Saul quem está entendendo que era Samuel. A Bíblia nunca disse que era Samuel. Mas Saul diz uma verdade, ó: Deus se desviou de mim e já não me responde. Não foi Deus que se desviou dele, foi o próprio Saul que se desviou do caminho de Deus. Ok? Vamos ver mais aqui algumas coisas que eu deixei marcado. Vamos deixar aqui no 15. Deixa eu ver aqui o que tinha no 15. Aqui é o demônio se passando por Samuel. Samuel disse a Saul, mas não era Samuel, era o demônio se passando por Samuel. Ok? Deixa eu pegar mais algum detalhe que eu deixei aqui para vocês, para confirmar toda a mentira. Olha o 19 o que diz. Ó. Vamos lá para o 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Aí o demônio diz: e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ok? E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Se realmente fosse Samuel, tinha que acontecer todos os filhos do rei Saul morrerem naquele outro dia, como o demônio estava dizendo aqui, ó. Porque o demônio aqui começa a usar o nome de Deus em vão. Ele diz assim, ó: o Senhor entregará também, entregando uma profecia falsa. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Como é que eu posso provar que esse aqui era um demônio, se passou, falou e mentiu? Porque a própria Bíblia ela vai comprovar isso. Deixa eu procurar aqui no outro capítulo. Olha só. Se a gente olhar grosso modo, aí vai encontrar também em 1 Samuel no capítulo 31, no versículo 2, diz assim, ó: os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Alguém pode ler isso aqui e vai dizer, realmente morreram mesmo os filhos, todos os filhos dele morreram, e morreu o rei, né, Saul. Mas a própria Bíblia vai dizer que alguém que era filho de Saul permaneceu vivo. Ou seja, esse demônio que se passou pelo profeta Samuel para enganar Saul, ele errou. E vou mostrar a vocês aqui onde é que está o outro filho de Saul vivo. Olha só, Antônio Oliveira e as demais pessoas que às vezes se a gente não procurar direitinho na Bíblia, o inimigo ele engana a gente, ele cega. Mas olha só, segundo o livro de Samuel, profeta Samuel, ao qual está escrito, né? Olha o que tem aqui, todas as coisas. Como comprovar que ainda tem um filho do rei Saul vivo? Vamos lá, aqui vamos pegar o versículo 8, 2:8, tá bom? Capítulo 2, versículo 8. Eu não vi o livro, vou botar de novo. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Abner, filho de Ner,
capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. Ah, mas aí você só tem um versículo, só tem não, tem mais. Olha, o 8 confirma que Isbosete era filho de Saul. O 10, né? Confirma, ó. O 8 confirma, eu deixei minha Bíblia aí. Filho de Saul, Isbosete, filho de Saul. O 10 vai confirmar. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul. 2 versículos confirma. O versículo 12 também confirma. Olha, saiu Abiné, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul. 3 versículos confirmando. E ainda dá para confirmar aqui no capítulo 4, versículo 8, que eu deixei também, ó. Capítulo 4, versículo 8. Diz assim, ó. Deixa eu botar aqui um ângulo bom. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi a Hebron e lhe disseram: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul. Ok? Esses capítulos e versículos aí para vocês comprovarem que aquele demônio errou. Ele disse que todos os filhos iam morrer no outro dia. E como esse aqui estava vivo, Isbosete. Então, um homem de Deus, ele jamais erra, ele jamais mente. Aquilo ali nunca foi Saul, mas sim um demônio se passando por ele, pelo profeta Samuel. Vamos aqui dar uma viajada também aqui em 1 Coríntios. Eu coloquei 1 Coríntios... Deixa eu ver o que foi. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Que diz assim. Vamos deixar aqui no ângulo que eu gosto, que é para vocês verem, né? Porque Deus não é Deus... né? Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Igrejas são pessoas, né? Santificado em Cristo. Mas olha só, porque Deus não é de confusão. Por isso que eu estou esclarecendo essas coisas. Vamos lá. Ok. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo ele vai tentar cegar o entendimento dos homens para que não entendam as escrituras, porque através das escrituras você pode ser salvo. Vamos lá para também 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Está escrito aí, vou deixar aqui claro para vocês verem. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aqui deixa bem claro, gente, olha. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E ele dá poder também aos seus anjos, que no caso são os demônios, de se transformar e de se passar por pessoas. Inclusive pelo profeta Samuel, esse demônio se passou, porém mentiu, né? Dá para ver que ele errou a contagem dos filhos e que ainda permaneceu um filho do rei Saul vivo. Ele disse que era todos que iam morrer naquele outro dia, e não foi assim. Ok? Vamos também aqui para outra situação. Lembra lá naquela passagem de Jó? Deixa eu ver se eu boto aqui no livro de Jó. Pronto, aqui ó, gente. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Deus, veio também Satanás entre eles. Olha só, sabemos que os filhos de Deus são os anjos. Aí aqui diz: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Deus, veio também Satanás entre eles. Ou seja, Satanás ele se transformou em um anjo. Os anjos não perceberam, porque os anjos não têm a onisciência de Deus. E o diabo ele fala em língua de anjos também. Por isso que os anjos não perceberam que era um anjo diferente. Poxa, ele fala igual a gente, ele parece com a gente. Os anjos não têm onisciência, então não sabiam que era Satanás transformado em um anjo. Mas no 7, olha só o que acontece. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens, Satanás? De onde vens? A pergunta. Satanás respondeu:
ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Para não ficar só nesse versículo, isso acontece duas vezes no livro de Jó. No capítulo 2, versículo 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante Deus. E no versículo 2 diz, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Satanás está rodeando a terra e aprontando, enganando a um monte de gente, assim como ele enganou a Saul, através de um demônio, se passando pelo profeta Samuel. Ele tem enganado a muitos hoje a esse erro, achar que um profeta morto, uma pessoa que mexe com magia negra, ia despertar um homem de Deus. Jamais vai acontecer isso na vida, não. Quem é de Deus, Deus guarda. Dê uma olhada aqui também em Apocalipse 21, do 7 ao 8. Vamos ler aqui rapidamente para o vídeo não ficar muito longo, né? Capítulo 21, Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aí o 8 diz assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros. Feiticeiros não têm contato com Deus, meu irmão, só tem contato com o diabo, com Satanás. Aos idólatras e a todos os mentirosos. Você vê que foi uma mentira daquele demônio, dizendo ao rei Saul, ele já estava perturbado, o demônio disse a Saul, teus filhos e você vem amanhã, vão todos morrer e vem para onde eu estou. Só que Saul acreditou no demônio, já estava afastado, já tinha se afastado de Deus. Cuidado, irmão, com os mentirosos, cuidado com essa coisa de feitiçaria, cuidado com o espiritismo. Espiritismo, Deus condena a você falar com os mortos, né? Isso é muito importante, a gente saber disso. Olha só, eu vou tentar voltar a página bíblica que está aqui, que eu peguei na tela aqui, Cristo os ensinava como tendo autoridade, vou abrir aqui, e não como os escribas, e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, aqui temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus, e repreendeu-o Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Marcos, capítulo 1, 22, 25. Estou colocando essa situação aqui, gente, só para você saber que realmente existe espíritos, existem demônios, e que o próprio Jesus expulsou muitos de várias pessoas, né? A gente leva isso na brincadeira, acha que não existe, mas existe sim, o diabo está solto aí, seus demônios. Estou aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10. Vamos ver o que está escrito aí, né? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Aquela mulher era uma necromante. Nem mágico, nem quem consulte os mortos. A maioria das pessoas que participa do espiritismo, né? Elas consultam os mortos. Querem falar com seus filhos que morreram, seus pais, as pessoas que amavam, e eles estão mortos. Então, logo quem vai falar já não é mais as pessoas que você ama, e sim os demônios se passando por eles. E aqui Deus está alertando, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação aos olhos de Deus. Por estas abominações o Senhor teu Deus o lança de diante de ti. Perfeito serás perante com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deus ele não permite que as pessoas falem com os mortos, mesmo que sejam meu filho, minha mãe, meu pai, qualquer pessoa que eu ame, porque já não são eles, são demônios, né, se passando pelos mortos. Consulte os mortos. E isso vem através do espiritismo hoje aqui, né? Então, estou deixando isso aí bem claro, mas é aquela coisa. A pessoa que quiser continuar servindo ao espiritismo, tudo bem. Agora, você tem que arcar com as consequências. Saiba que quem se
quem participa desse espiritismo, fala com os demônios, com os mortos, não herdará o reino de Deus, irmão. Fica por aí a resposta, espero que eu tenha ajudado a muitos, tá? Aí dá pra ver, reveja o vídeo, é um vídeo longo, mas é um vídeo que pode te tirar de um erro, de um caminho errado. Que a paz do Senhor Jesus Cristo entre nas tuas casas, né? Seus corações, abençoe suas famílias, abram suas mentes. E por aqui fica esse trabalho, que Deus possa me dar mais dias de vida para eu poder ajudar mais pessoas aí. Obrigado à pessoa de Antônio Oliveira que botou essa questão aí. Obrigado mesmo, você me deu um estudo ótimo aí, né? Fez com que eu fosse procurar e é nessas coisas que eu me aperfeiçoo cada dia mais perante o Espírito de Jesus Cristo, perante o Espírito Santo. Obrigadão, que Deus te abençoe.